7 dias na semana, dia e noite, 24 horas por dia. Não parou nenhum dia, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, não parou. A Camargo era assim. Este é mais um episódio da série de Obras Espetaculares. E hoje a gente vai falar de uma obra que é incrível, espetacular. E quem vai nos falar dessa obra é o cara que fez a obra, né? Então não é pouca coisa, é fantástico aqui. Antigamente, antes dessa obra ficar pronta, para você sair do Rio de Janeiro e chegar em Niterói, ou você pegava uma balsa, ou você tinha que andar 100 quilômetros para contornar toda a Baía da Guanabara para chegar ali. E esse projeto ele foi criado inicialmente na época do Império, né? E acabou se realizando na década de 70. E quem fez essa obra foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso entrevistado de hoje, o grande engenheiro Eduardo Kruger. Salve, Eduardo. Obrigado de novo pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. Um prazer estar te recebendo. Obrigado. Vamos lá. Pela honra de estar participando dessa conversa. Que isso, a honra toda é nossa, né? Bom, Eduardo, vamos começar um pouquinho então sobre como que você foi para essa obra, né? Como é que você chegou na obra? Você já tinha experiência em grandes obras, né? A gente já teve outros bate-papos. Conta um pouquinho para nós como você chegou na ponte, como você foi dirigido para ela. Eu era engenheiro da Camargo Correia. Eu já vinha fazendo obras, muitas obras grandes. Já tinha construído Jupiá, começado a Ilha Solteira. E quando começou a ponte ela teve uma concorrência que a Camargo perdeu. Foi outro consórcio que ganhou a concorrência, CCRN, Consórcio Construtor Rio e Niterói. E esse consórcio fez uma prova de carga lá e que deu um acidente muito grande, ruiu, matou gente, uma coisa muito triste. E teve outras circunstâncias que fizeram com que o governo cancelasse esse contrato. E aí o segundo colocado na concorrência era o consórcio da Camargo. Então a Camargo foi chamada, o consórcio da Camargo foi chamado para concluir a obra. Essa passagem do primeiro para o segundo consórcio foi uma coisa muito rápida. Foi uma coisa de um mês entre o DNR interromper o contrato com o CCRN e assinar o contrato com o CCGL, que é o consórcio da Camargo, que era formado pela Camargo Correia, a Mendes Júnior, a construtora Rabelo e a Sobrenco. E numa dessas ocasiões, já estava terminando esse concerto do túnel do Guandu, já tinha sido iniciado a construção da ponte e do consórcio anterior, CCRN. E eu tive a curiosidade de ver como é que estava essa construção. Então eu fui lá na Praça 15 de Novembro, que é lá no Rio, e de lá eu enxergava a construção da ponte. Era meio longe, mas dava para ver alguma coisa. Era ali que você tinha estudado, né, quando era criança? Na Praça 15. Daí eu vi lá a ponte, achei bacana aquilo lá e tal. E ali teve uma grande coincidência, também obra de Deus. Naquele dia que eu fui lá ver a construção da ponte, tinha sido rescindido o contrato com o CCRN pelo DNR. Foi naquele dia. Olha que coincidência. Aí nos dias seguintes, eu fui convocado então para trabalhar na ponte de Niterói. Então, o consórcio já estava formado. Aí teve um tempo lá lá no Rio, mas eu não participei dessa fase. E como é que era? Organização do consórcio. Sim. E qual que era a responsabilidade da Camargo no consórcio?
A Camargo era a líder do consórcio. Era a líder do consórcio. Então, mas foi dividido entre os consorciados o que cada um tinha que fazer, né? A Camargo era a construção em si, a Mendes Júnior era a parte administrativa, a Rabelo era a parte técnica, o projeto era com a Rabelo, e a Sobrenco, o Sérgio Marques, ele entrou como consultor. É que logo em seguida teve o acidente do Paulo Fronten, então ele teve que abandonar o consórcio. Mas ele participou do início do consórcio, inclusive o conceito da ponte, ele participou, o Sérgio Marques participou. Legal. Que joia. E me conta uma coisa, Eduardo, e qual era o efetivo lá em obra, né? Quanto tempo demorou para ser construída? O efetivo da ponte, né? Pode continuar um pouco? Pode, fica à vontade. Então, a parte de construção, a Camargo Corrêa era líder do consórcio, perante o governo. E a parte de construção, no acordo entre os consorciados, ficou de responsabilidade da Camargo Corrêa. Então, a Camargo Corrêa dividiu a obra, a parte da construção, em duas áreas. Áreas do mar, obras do mar, e os acessos. Como a Rabelo tinha experiência na construção das vigas e dos acessos, dos viadutos de acesso da ponte, porque a Rabelo tinha construído a ponte lá de Porto Epitácio, de travessia do Rio Paraná, pouco antes da ocorrência do início da ponte de Niterói. A Rabelo tinha construído essa ponte de Porto Epitácio. Então, dentro desse entendimento, a Rabelo ficou como responsável pela construção dos acessos, tanto do lado do Rio como do lado do Niterói. E a Camargo ficou com a parte mais difícil, que foi as obras no mar. E eu fui escalado para trabalhar nas obras do mar. Eu fiquei o responsável pelas obras do mar, meu título era o superintendente de obras do mar, e o engenheiro da Rabelo, ele ficou responsável pelas obras dos acessos. Então ele ficou sendo o superintendente das obras do acesso. Muito legal. E quanto tempo levou essa obra? Quantas pessoas tinha lá? Como é que foi? A obra começou em 1971, a nossa parte, quer dizer, quando saiu o CCRN, né, entrou o CCGL, que foi o consórcio que realmente construiu a ponte, foi em 1971 e terminou em 1974. Quer dizer, foi 3 anos de obra. Uhum. Né? Nossa, rápido, hein? Tinha um efetivo grande. Foi pauleira. Foi 7 dias na semana, 24 horas por dia. Não parou nenhum dia. Nossa. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, não parou. A Camargo era assim. As obras da Camargo sempre foram assim. Na época do governo militar, né? Sempre foi assim. Não havia sábado, não havia domingo, não havia feriado. A Camargo trabalhava assim. Era assim, quer dizer, eu estava acostumado a trabalhar assim. Sensacional. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha nada. Né? Tinha férias também, não? Férias era obrigada Era obrigado. Pelo menos isso, né? Isso aí. E sabe que teve umas férias que eu engoli, viu? Imagino. E como é que era a logística de fazer uma obra no mar? Como é que levava as coisas pro meio do oceano, né, para construir? Como é que funcionava isso? Um monte de navios? Deixa eu explicar direito. Nós tínhamos obras do mar, né, as obras do mar. Nós tínhamos a parte de infraestrutura, que era a implantação dos tubulões, a fundação da ponte, né, que é a parte de infraestrutura.
tinha a parte de mesoestrutura, que era construir os blocos em cima dos pilares, os pilares e um bloquinho lá na extremidade superior dos pilares. Essa era a mesoestrutura. E tinha a superestrutura, que era a ponte em si, que não era mais... no começo era a minha responsabilidade, mas depois eu passei para o engenheiro da Rabelo. No começo a responsabilidade era minha também. Eu tinha uma área de navegação na minha parte, a parte de navegação, que era a parte de transporte marítimo, de pessoal, de mão de obra e de materiais. E movimentação das plataformas, que tem as plataformas, né, de função das fundações da ponte. Tinha os flutuantes, onde estavam montados os guindastes. Nós tínhamos, sei lá quantos flutuantes, tinham uns 40, 50 flutuantes, não lembro mais, que tinham que ser localizados todo dia, em cada lugar, cada trabalho, tinha os seus flutuantes. O guindaste, as máquinas de solda, maçarico, rompedores, as formas deslizantes, e por aí, as centrais de concreto. As centrais de concreto ficavam em cima do flutuante? Ficava em cima do flutuante. Tinha flutuante para centrais grandes, para 45 metros cúbicos por hora, e tinha centrais pequenas, que era para o ar comprimido, que era de 6 metros cúbicos por hora. Eram centraizinhas pequenas, mas eram centrais também. Eram flutuantes. Então você tinha barcos trazendo areia, pedra, cimento, eu tinha barcaças que trazia brita, areia, que encostava na central de concreto e descarregava. Então tinha a central de concreto, era composta de um misturador de eixo vertical, tinha os silos de cimento e tinha os silos de brita e areia na lateral. E do lado dos silos de brita e areia, eu tinha uma pequena, uma retrinha, uma retroescavadora pequena, JCB. JCB, que a gente conhece aí, mesma coisa, mesma marca. Tinha uma JCB ali. Então essa JCB pegava a brita da barcaça e jogava no silo da central, né? Areia, mesma coisa. Então esvaziava, tinha a brita 1, a brita 2, a brita 3, diversas britas, areia, e tinha os diversos silos. Aí uma esteira levava a brita e areia para a central e misturava. E aí uma bomba, tinha uma bomba de concreto alemã, Stetter, recebia o concreto da central e a bomba bombeava o concreto para o tubulão, ou então para a central, para o pilar, ou para o bloco, o que fosse. Isso, o mar podia estar com ressaca, podia estar do jeito que fosse, e o negócio... Não tinha conversa, não. Dificuldade da obra. Qualquer mar. Às vezes balançava um pouco, mas não podia parar, não. Não, e a gente fica pensando na topografia disso tudo, né? Como é que era a parte topográfica disso em mar? Pois é, como eu estava... tinha esses pontos, as bases, né, de topografia, né, que foram estabelecidas em diversas ilhas, espalhadas na Baía de Guanabara, né, e nessas bases era o Serviço Geográfico do Exército que tomava conta, né. E nós tínhamos a nossa equipe de topografia. Eu não sei até que ponto que a nossa equipe participava dessas bases, porque as bases foram estabelecidas pelo Serviço Geográfico do Exército. Isso foram eles que fizeram. Uhum. Né? Mas no nosso dia a dia, nós tínhamos a nossa topografia. Então, eu não sei como é que funcionava o Serviço Geográfico do Exército com a nossa topografia nas bases, que eles só ficavam nas bases, eles não ficavam no mar, ficavam nas bases só. Né? E nós não, nós tínhamos que estar no mar, na plataforma, tinha que marcar, localizar o tubulão, né? Localizar o bloco, o pilar, era a nossa topografia que fazia. Né? A partir dos pontos que a topografia do Exército trazia. Era uma triangulação. Perfeito. Todos os pontos eram triangulados.
Né? Perfeitamente. Genial, né? No ponto certo. Né? O mar balançava, mas a gente... Se corrigia, se ajustava para... Você imagina, é um gabarito que fica em ilhas, né? No entorno, um gabarito gigante, né? A plataforma, ela era localizada primeiro, tinha uma localização, mas ela não era perfeita ainda. Aí tinha um segundo estágio em que a plataforma estava na posição certa, aí então entrava a triangulação, né? que triangulava, que localizava a plataforma mais ou menos na posição, já com distância de centímetros, mais ou menos. Né? Aí depois tinha que localizar tubulão por tubulão. Né? Aí sim. Cada bloco tinha quantos tubulões? Os menores eram de 8 tubulões, 2 linhas de 4. Né? 2 linhas de 4, 2 linhas de 3, não, só de 4. 2 linhas de 4. E na medida que você ia para o vão central, para o canal de navegação, o número de tubulões aumentava. Perfeito. Né? Então, no vão central, os pilares do vão central tiveram 40 tubulões. Cada pilar tinha 40 tubulões. E os anteriores eram 32, eram 28, sei lá, 16. Perfeito. E foi diminuindo até quando os acessos eram 8 tubulões. Né? A parte reta da ponte eram 8 tubulões. Perfeito. Aí depois de que, quando foi subindo, ali o número de tubulões foi aumentando. Legal. Só para esclarecer, galera, a ponte ela tem vãos diferentes porque em alguns espaços os navios entram, né? Não, peraí. O vão era 80 metros. Os vãos entre os pilares eram os acessos, que a gente chamava de acesso. Tinha um vão central de navegação e tinha os acessos. Que acesso que eu digo é no mar mesmo. Sim, sim. A parte nivelada, né? Em nível. Perfeito. Eram os acessos. Esses pilares eram cada 80. Tá. E quando chegava próximo do vão central, aí passou a ser 98, eu não lembro mais, 98 metros. Aí foi a 110, o vão central foi 130, depois 110, aí foi 98, e aí foi caindo de novo até 80. Perfeito. E aí a altura dos pilares... Trazido, por que não trouxe, porra? Não tem problema. Você manda o material pra gente. Você tem me falado, a gente porra. Tomando bronca. É isso aí. Você tem me falado, eu teria trazido. Não, você me manda e a gente põe ali como anexo pro pessoal ver. E aí, então, os pilares tinham seção variável para poder... Os pilares, só quando começou a subir, que os pilares começaram a ficar mais altos, mas a parede era de 20, continuou sendo de 20. Tá. Só nos pilares do vão central, que eram de 65, as paredes eram de 65, era retangular, 65, mas os outros é tudo 20. Perfeito. E aí, conta pra gente como é que faz o tubulão ar comprimido lá embaixo no meio do oceano. Como é que era a operação de montar? Eu sei. Nós tínhamos um engenheiro especialista que trabalhava comigo, ele era um cara de ar comprimido, Um cara já conhecido no Rio, naquele tempo se fazia muito ar comprimido, né? Fundação de prédio, né? Tinha muito isso. Então, tinha um engenheiro lá, que era um cara conhecido, um cara especialista. Ele veio para a ponte e veio trabalhar comigo. Eu esqueci o nome dele. Ele é um cara já de cabelo branco, já de grande conhecimento. A sequência executiva... Quer que eu explique? Sim, por favor. Vamos lá. A sequência executiva dos tubulões de ar comprimido foi o seguinte. Primeiro, você tinha que cravar uma camisa metálica com chapa de 3/8, a chapa era 3/8, e essa camisa, nós chamávamos uma camisa metálica de 1,80 m de diâmetro, ela era preparada em terra, numa calandra. Então, as chapas vieram da Inglaterra, que fazia parte do fornecimento inglês, como também o vão central, também era fornecimento inglês. Então, essas bobinas de chapa dos tubulões
era inglês, foi fornecido pela Inglaterra. Era um chapa de 3/8. Eram bobinas. Então nós tínhamos uma calandra que também era inglesa, foi fornecida pelos ingleses. Então essa calandra, ela abria esses rolos de chapa, abria e soldava em espiral, formando um tubulão, né? Então, os tubulões, as camisas, elas tinha camisa de 20 metros, 15 metros, 10 metros, 20 metros, 40 metros, eu não lembro mais, até 40 metros, acho. Mais 40 metros, acho que era 40 metros, as mais compridas. E eram feitas em terra, aí eu devia ter trazido eu mostrava para vocês. Ela tinha a calandra, e a calandra soldava aquele charuto, que era a camisa, né? Ela rolava dentro de uma carreira assim, feita de trilho, ela rolava para dentro d'água, né? Rolava para dentro d'água. Então, quando chegava na água, nós já tínhamos boias lá, feitas de tambores, ligada com corrente. Então, cada camisa de, vamos dizer, 20 metros, tinha 3 boias, 4 boias. Então, a camisa, ela rolava e caía em cima da boia. Quer dizer... Na corrente com as boias, né? Com as boias, exatamente. Então, estava encostado ali, né? Ela já caía dentro. Né? Tinha um e aí você puxava, um rebocador tinha levava... um rebocador ali que dava uma ajeitada ali, mas nunca perdeu nada, né? Já nunca perdeu nada. Aí o rebocador encostava, amarrava ela numa boia ali perto, ela ficava estocada no mar, né? Ficava estocada ali. Então tinha ali 20, 30, 40 camisas lá no mar, né? E na medida que o campo pedia, ou a ponte pedia, então o rebocador puxava, então dessas boias, puxava a camisa que precisava, era da vez. Sim. Né? E ela estava lá, tinha uma placa lá que dizia de onde é que ela ia, porque ela tinha um comprimento certo. Sim. Né? E aí tinha imagino que tinha uma batimetria para você saber quantos metros de profundidade naquele pilar você ia precisar da camisa. Peraí. Aí chegava, aí você puxava, né? Puxava, o rebocador puxava, lá tinha um flutuante do lugar lá onde a comprimido. Tinha um flutuante de concreto, era de concreto o flutuante, esses flutuantes eram de concreto. Era um flutuante de concreto com um guindaste em cima, um guindaste de 60 toneladas de capacidade, e tinha um batistaca Delmag D44, era 1,80 m de diâmetro. Né? É um puta do batistaca. Então o guindaste levantava a camisa, né? Tinha um gabarito esse gabarito ele estava preso no flutuante, estava preso no flutuante, e o guindaste levantava e colocava a camisa no gabarito. O flutuante, ele estava amarrado em boias que já estavam centralizados. Perfeito. Quer dizer, esse flutuante, antes de cravar, antes de chegar, ele já estava centralizado. Ele já estava a tomografia já tinha triangulado tudo. Já tinha triangulado tudo. Perfeito. E tinha um gabarito preso ao flutuante com a posição das camisas. Perfeito. Eram sempre 4, porque era encostado no flutuante. Perfeito. O gabarito, né? Eram 4. Então, o guindaste levantava a camisa, enfiava dentro do gabarito e até encostar até no fundo do mar, né? Na lama, o que tivesse lá, né? Aí o guindaste pegava o Delmag, punha em cima da camisa e aí gravava, né? Quando entrava dentro do solo? Aí você tinha já tinha o projeto, já se sabia a profundidade que a camisa tinha que chegar, né? Havia um projeto. Uma sondagem do leito marinho, não é isso? Não podia amassar a camisa. Essa foi um dos defeitos do consórcio anterior, que eles amassavam a cabeça da camisa. Entende? Eles cravavam a camisa até onde desce. E amassava a cabeça da camisa. Por nega. Porque ela amassava e não desce mais, né? Essas camisas nós tivemos que arrancar, todas elas. Estava tudo amassado embaixo. Nossa. Tivemos que arrancar.
Isso deu um trabalho desgramado, arrancar essas camisas, porque elas estavam cravadas. Pô, puxar aquela camisa para fora deu muito trabalho. É, a reação, né? Sim. Onde você apoia para puxar, né? Eu tive um caso também, foi Deus que ajudou. Eu tive um caso, eu tinha lá um encarregado lá, que era encarregado de puxar as camisas, né? Então era o guindaste com, como é que chama? A base e a ponta, só a ponta, só o pedaço inicial da lança, né? Sim. Mais curta possível. Sim. E tinha um PTC, que era um PTC, era um bate-estaca vibratório, que tinha que ser puxado. A gente, com toda a força, a gente dava toda a força no PTC, no vibratório. Mas além do vibratório, ainda por baixo do vibratório, nós tínhamos, porque isso foi, para arrancar as camisas, foi uma coisa muito difícil. Imagina. Então nós fizemos diversas experiências, diversos testes. Nós achávamos que só com o vibratório saía, e aí não saía. Aí nós soldamos uma semi-esfera na boca da camisa, uma meia bola de futebol na cabeça da camisa. Aí nós injetava água, altíssima pressão, para ver se puxava. O empuxo também ajudava, né? E não foi. Aí nós punhamos o PTC e água, e também não ia, entende? Era um negócio de doido, viu? Aí o guindaste puxava toda a força, sei que aí no fim era com a bomba, alta pressão, era o PTC, era o guindaste que puxava, e esse encarregado, ele ficava na beira, lá na beira debaixo da lança do guindaste, fazendo a torcida lá e dando ordem lá como é que tinha que fazer, né? Liga esse, liga aquele. Pô, e sabe o que aconteceu? Numa dessa aí, a lança desceu, quebrou a lança. Nossa. E o encarregado ficou ali no meio. Nossa, vestiu ele. Ainda bem que não pegou. Não pegou ele. Nem mexeu, né? Não machucou. Você vê que coisa? Deus olhou. Que sorte. Ele podia ter amassado ele ali. Mas então, aí você crava, tirando as velhas... Aí tirava essa camisa, né? Uhum. Primeiro foi tirar todas as camisas. Sim. Né? Foi um trabalho de sei quantos meses, arrancar essas camisas. E aí vinha atrás, então vinha cravando as camisas novas, né? Com Delmag, né? E até a cota estabelecida pelo projeto. Quer dizer, nós sabíamos até que cota que tinha que ir. Né? Cravava a camisa, aí depois de cravava as 8 camisas, eram 4 mais 4, 8 camisas. Uhum. Né? Aí então, nós montávamos um pré-moldado de concreto, de 4 metros de altura, parede um pré-moldado oco, que é para trabalhar no ar comprimido, né? Então era a parte superior do tubulão de ar comprimido era pré-moldado, entende? Era pré-moldado. Uhum. Então o guindaste era o mesmo guindaste do Delmag. Uhum. O guindaste pegava pedaço de tubulão, tinha um nome, eu já esqueci o nome. Tinha um nome, punha lá dentro da camisa e o tubulão, ele tinha um encaixe lateral e tínhamos um quadro de metálico que nós encaixava nesse encaixe do tubulão, que o quadro também tinha o encaixe dele, né? Encaixava lá, amarrava dos dois lados e aí o tubulão, a camisa encostava no tubulão. Peraí, eu pulei um capítulo. Vamos voltar um pouco atrás. Crava todas as camisas, 8 camisas, cravava todas as camisas. Aí nós completávamos uma lajinha em cima dos 8 tubulões, uma lajinha de 20 centímetros de espessura. Uma lajinha que cobria
todo o bloco do pilar, toda a área do pilar, uma lajinha. Essa lajinha era o campo de trabalho, era a área de trabalho para trabalhar no ar comprimido. Entende? Porque você não podia, como é que ia trabalhar ali? Um espião andando ali. Tinha uma lajinha que ligava os 8 tubulões, né? Os 8 tubulões. Aí sim, aí pegava... Botava essa camisa de concreto. Aí pegava concreto. aquela camisa de concreto, enfiava dentro do... E apoiava, primeiro apoiava já direto na lajinha. Eu já não lembro mais direito. Bom, aí depois a galera descia para começar a escavar. Peraí, não era assim não. Nós cravava, daí colocava a camisa de concreto. Ela tinha 4 metros de altura, né? Mas ela não chegava no fundo ainda. Aí tinha que emendar a camisa mais 4 metros. Aí concretava uma emenda de 4 metros em cima daquele quadro metálico. Entende? Que estava apoiado em cima da lajinha. Entende? Sim. Concretava mais um trecho de 4 metros. Aí o guindaste segurava o conjunto de 8 metros, soltava o quadro e baixava o tubulão, né? E aí descia 8 metros. Aí punha o quadro outra vez, né? Ele apoiava na lajinha, aí você emendava mais um tubulão em cima, concretava mais um tubulão. Aí o guindaste pegava e assim ia até ele encostar no fundo, até não ia mais, até não ir mais. Perfeito. Ele pegava lama, pegava o solo mole, que tivesse lá até o tubulão ficar duro, até ele ficar, né? Aí sim, aí começava a comprimido, né? Então, a gente concretava aí mais um, quando estava estável, o tubulão estava estável, nós concretávamos mais um tubulãozinho de 20 centímetros com os parafusos para segurar a campânula. Que você tinha que ter um anel em cima do tubulão para prender a campânula, né? Com parafusos e tal, né? Então, concretava mais esses 20 centímetros, aí o guindaste pegava a campânula, punha em cima, parafusava tudo, né? E a campânula tinha uma saída. A campânula sabe como é que é, né? Sim. Né? Tem aqui, em cima, né? Onde o operário fica lá dentro, né? Para ser comprimido, né? E tem a saída de material de escavação, um tubo assim inclinado para fora, né? E aí que é fechado, que tem que estar fechado, porque está comprimido, fechado. E em cima também tem uma chaminézinha para você entrar com ferro, na hora de entrar com ferro, só enfia por cima. Tudo fechado, né? Tudo fechado. E tinha um flutuante de apoio que ficava do lado da lajinha, tinha um flutuante de apoio que tinha a centralzinha de concreto, tinha os compressores central de concreto, né? Então, se comprimia, você ligava o ar comprimido dentro da campânula, né? E dava uma primeira pressão. Eu não lembro mais, 1 quilo, meio quilo, 500 gramas, 1 quilo, eu não lembro mais isso, né? E eram 2 homens. Os 2 homens ficavam dentro da campânula. Aí você comprimia eles. Então isso levava meia hora, 1 hora, até o operário aceitar o ar comprimido. Ele se comprimia. Sim, se habituava ali, né? Ele se ambientava naquele ar comprimido. Naquela pressão. Naquela pressão. Aí ele descia, quando ele dava a hora, ele batia, né? Tinha um código, né? Batia e tal. Aí era um balde, ele descia, tinha uma talha lá dentro, talha elétrica. Aí com balde, ele descia, uma bomba. Aí tinha que jogar água para fora, que tinha lá dentro, né? A água, depois a lama, e saía tudo pelo aquele tubo que tinha que jogar para fora, né? Enchia o tubo, era devagar, porque você tinha que encher o tubo de água, de lama, né? Aí
Fazer uma descarregada, depois fechava de novo. É complicado. Sim, Tem que descomprimir, tem o tempo de descompressão, o peão lá dentro. Tem que descomprimir, abre, solta, fecha outra vez, comprime outra vez. É um saco isso aí. Nossa, é muito trabalhoso, né? Hoje em dia acho que é até proibido, não se faz mais. Né? Hoje não faz mais. Né? Não é proibido, dá para fazer. Mas hoje já está tudo mecanizado, já não precisa mais fazer isso. Antigamente era desse jeito. Né? E aí, então, o cara aí começava a escavar mesmo. A lama, né? E começava a terra, né? E o tubulão, ele era arriado. Aliás, ele descia sozinho. Como se fosse aqueles anéis de poço, não é isso? De poço, ele descia sozinho, lá embaixo, né? O peão lá embaixo, ele limpava direitinho a parede que ele escavava, né? Ele limpava, e aí então o tubulão descia devagar. Uhum. Eles sabiam fazer isso, né? O peão do ar comprimido, ele é doutor no assunto. Uhum. Então o tubulão ia descendo, né? Aí não chegou na rocha ainda, tinha que emendar mais um pedaço lá em cima, 4 metros, 3 metros, sei lá, 4 metros. Aí tira a campânula, emenda, faz de novo. É trabalhoso, hein? É muito lento. Levava mais ou menos um mês, um tubulão desse, um mês e meio. Mas nós chegamos a fazer 40, não lembro mais, 20 tubulões num mês. Nós tínhamos 40 campânulas rodando. Era muita gente. É porque eu fiquei imaginando agora. Ficou um período arrancando as camisas erradas, já perdeu tempo. E aí todo esse trabalho, uma obra de 3 anos, era um efetivo gigantesco, né? Uma coisa... muita gente. Agora, tem uma história aí, não sei se é lenda urbana, não sei o que morria gente concretada dentro dos pilares, não sei o que. É mentira mesmo, né? Não ninguém, não teve nada disso. Nem ar comprimido, nem no ar comprimido. O ar comprimido, nós temos um serviço médico muito bem organizado. Então tinha lá, ali do lado do ar comprimido, tinha uma campânula em cima de um flutuante. Do lado ali tinha um flutuante com uma campânula. Se o operário saísse, uma descompressão, ele se sentisse mal, o enfermeiro já enfiava ele dentro da campânula, ia para a terra, e na terra ele era descomprimido, uma campânula grande, um médico lá dentro. Tipo o que mergulhador de profundidade faz, não é isso? Isso. Bom, eu tinha uma equipe de mergulhadores. Eu cheguei a ter 20 mergulhadores. Olha só. Eu tinha uma equipe. Que legal. Muito bom. Legal. Eu tinha... Mas isso foi depois. Perfeito. No ar comprimido não tinha mergulhador. Tinha só esse serviço médico. Né? Serviço médico. Beleza. Aí então ia descendo, até chegar na rocha. Quando chegava na rocha, aí a rocha não era plana, não era que você chegava e... Sim, tava lá lisinho. Tava prontinho, Eram uns degrauzinhos, assim, o engenheiro descia lá embaixo, ele examinava a rocha e dizia como é que a rocha tinha que ficar. Olha só. Aí tinha aquele engenheiro que é especialista. Ele que determinava como é que tinha que ser a fundação. E aí então você ainda parava... Aí eles aparavam direitinho com o rompedor e tal, dava a conformação que o engenheiro dava, aí ele liberava o concreto. Perfeito. Olha desse só. jeito. E aí não tinha... Chega a abrir o fuste, depois do fuste, a base, ela é aberta como um tubulão Era convencional? aberta, era. Chegava no ponto... eu até esqueci de falar isso. Quando chegava no ponto, tinha que abrir a base. Não lembro mais o diâmetro da base, 2,40 ou 3 metros, 3,20. Já não lembro mais. E os operários lá, eles faziam direitinho, tudo... Muito bom. O pessoal Sensacional. era bom mesmo, viu? Imagina. E daí depois vinham os blocos e aí... Aí tinha que fazer fazia uma linha, depois fazia outra linha. Né? E aí eram 40 campânulas. Tinha escavando, tinha tubulão de todo jeito lá. Né? Escavando, concretando. Todas as etapas possíveis, né? Comprimindo, descomprimindo. Caramba! Era uma loucura. Era dia e noite, sem parar.
Sem parar, sem parar. Nossa, E essa galera devia ganhar bem, né? Não parava nunca. Ganhavam bem, ganhavam bem. É Tanto porque... que o pessoal gostava, né? Não, tem que ser apaixonado pra isso, né? Trabalhar 24/7 com esse grau de engenharia lá no meio do mar. Cara, é muito difícil, né? Genial. A alimentação era especial, era tudo muito bem tratado, era bem cuidado. Nós nunca tivemos problema. Né? Tem um problema assim, como eu estou dizendo, aí o operário saía mal lá de dentro, sentia mal, sei lá, punha dentro da câmara, ia para a terra. Já era tratado. Maravilha, nunca maravilha. tivemos problema. No ar comprimido, nunca teve. Graças a esse engenheiro também, que era um cara muito experiente, um cara muito bom. Zé Augusto. É o nome dele. Olha só. Zé Memória Augusto, demora, mas não falha. Sobrenome dele, daqui a pouco caia. Zé Augusto. Legal. E aí, dando sequência, vinham os pilares. Então, depois que fazia os tubulões, fazia o bloco de coroamento, Em cima da lajinha. Em cima da lajinha. Aí você fazia... você plantava você pendurava umas placas. A forma do bloco era de concreto, placas de concreto, era de concreto. Umas placas de concreto. Então, a placa de concreto tinha um rebaixo, então você apoiava a placa de concreto na lajinha. Tinha aqui um ressalto, uns 20 centímetros de ressalto, apoiava ali, e aí você escorava para dentro, né? Alinhava direitinho e tal. E fazia as paredes armava, concretava. Legal. Que legal, que legal. E aí vinham os pilares, né? Daí deixava os arranques, os pilares eram retangulares, ocos, e subia. Genial, genial. Dentro dessa dificuldade toda, quando chegava nos pilares, vocês já estavam rindo, né? Já estavam felizes da vida, porque... E a forma deslizante era alguma coisa moderna para a época, como é que era? As formas deslizantes também eram inglesas. Acho que elas também foram fornecidas pelos ingleses. Aquele pacote inglês. Né? Eu acho que eu não sei. Isso aí eu não sei se fez. Eram inglesas. As formas deslizantes eram inglesas. Eram 4 conjuntos ou 6 conjuntos de forma deslizante, para 6 pilares ao mesmo tempo. Ia concretar 6 pilares ao mesmo tempo. Olha só. Né? Quanto tempo demorava para concretar um pilar? Isso aí eu não posso contar. Não, é o seguinte, eu explico. A forma deslizante é 30 centímetros por hora, né? 30 centímetros, 3 metros por dia. 30 centímetros por hora. Em 10 horas. Não, como é que é o negócio? Esqueci, rapaz. Esqueci. Bom, mas tem uma velocidade por causa da pega, né? 10 centímetros por hora, já esqueci, viu? Você monta você monta a armação, a armação de arranque, né? E no bloco, você já põe a armação de arranque, né? Perfeito. Aí você monta a forma em volta da armação de arranque, né? Aí você enche a forma de concreto e espera puxar o concreto, deixar o concreto já mais duro. Tem um ponto certo que você começa a puxar com os macacos, né? Você monta os macacos na forma deslizante e começa a puxar, né? Com um varão, com barras de aço que você... São guias, né? Guia, né? E você vai puxando. E aí vai subindo. Né? E esse... Andaime, sal... E esse concreto, como é que eram as características dele de resistência, cura? Eram uns concretos especiais, né? Era 1 centímetro, slump de 3 centímetros. O certo era 1 centímetro, slump de 1 centímetro. Mas não dá, tem que ser 3 centímetros, 4 centímetros. E aí você ia subindo a forma, ia subindo. E a resistência dele, o senhor lembra? Não lembro, esse concreto aí não lembro não. Era 350 quilos. O concreto nosso era 350 quilos, 28 dias. 350 quilos. Perfeito, perfeito. Que deve equivaler aos 35 MPa. Sim, né? Quando eu comecei a trabalhar, a gente usava FCK 15 em fundação. Sim. E 18 em estrutura, né? Mas hoje em dia... Hoje é 30 o mínimo para estruturas, né? E em fundações também é 25 em alguns casos, 30 em outros. Mas há pouco tempo que isso foi reformado, né? Eu já estava atuando na área quando foi reformado isso para FCKs mínimos, né?
O tubulão lá embaixo, a rocha, ela foi com 20 quilos centímetro quadrado, se não me engano. Uhum. Tinha que aguentar 20 quilos centímetro quadrado. Foi feito um tubulão de teste. Não, e que na época o normal de fundações era 15 mesmo, Sim, né? sim. Aí já era 20 lá. Mas senhor tubulão, muito legal. Muito legal. E aí depois vem a história do tabuleiro, não é isso? Aí chegamos à superestrutura. Você fez o bloco, né? Fez o pilar, fez o pilar até lá em cima, né? Aí você tinha que desmontar a forma. Tinha um bloco. O pilar, ele era oco, né? Uhum. Parede 20, era oco, né? E quando o pilar chegava em cima, você tinha que fazer um bloco mesmo. Uhum. Arrematar o pilar com um bloco, um pequeno bloco. Né? Perfeito. Esse bloco tinha 3 metros de altura, ou 5 metros, eu não lembro mais, 4 metros, 5 metros de altura, já esqueci. E 3 metros, 3,20, para 3,20. E então, é uma forma que eu fazia já na capitaria, para deixar ela pronta, que nós bolamos lá, de madeira, e como era muito alto, tinha pilar de 40, 50 metros de altura, o operário se sentir seguro, então eu fiz essa forma com andaime, em toda a volta, andaime, fechado. Quer dizer, era com tábua, não era completamente fechado, as tábuas ficavam assim, uma em cima da outra. Mas um vão que ele não passasse, né? Para o peão não ter ninguém cair lá de cima, mas ele podia ver. Claro. Podia ver, né? Aí também tinha que armar o bloco, montar. A forma vinha pronta, a capitaria. Chegava, o guindaste pegava e pum, veio lá em cima. Eu esqueci de falar. Quando a forma deslizante chegava lá em cima, nós punhamos perfis atravessados na extremidade do pilar, na extremidade superior do pilar, com os perfis para fora do pilar, para apoiar a forma do bloco. Né? 4 perfis. Né? Perfil de mais 12 polegadas, era coisa de 12 polegadas. Aí, né? Aí punha a forma em cima, aí concretava, tinha a forma de fundo, concretava, aí depois de concretar, tirava a forma fora, só soltava ela um pouquinho, tirava ela inteira, quer dizer, tudo bem bolado, tirava fora, aí tinha que tirar os perfis fora, fechar os buracos onde estavam os perfis, fechava tudo, tinha que tirar a forma lá de dentro, tinha uma escada lá por dentro para tirar a forma do fundo do bloco. Aí o bloco ficava pronto para receber a subestrutura. Porque tu comentou que era um pequeno bloco, mas 5 metros de altura a 40 já é uma obra, né? Já era um coroamento interessante, né? Não é uma coisa tão simples. Os operários, eles se, como é que chama? Eles se viveram aquilo, né? Sim. Eles se ambientaram naquilo. Quer dizer, tudo era perigoso. Tudo Sim. perigoso. E não havia segurança de trabalho, não havia nada disso. Sim. Né? Quer dizer, o operário, ele tomava cuidado, ele, entende? Nós não tivemos acidente desse tipo. Olha só. Não, e numa obra nessa grandeza, né? Ou seja, o cuidado que a Camargo tinha com todos, né? Os operários eram muito bem carregados, eram muito bons, né? Todo mundo era muito bom. Legal. Legal. E aí como é que era a questão do tabuleiro? Eram peças pré-moldadas que iam bem... A plataforma, a subestrutura. Sim. Isso. Isso é outro capítulo. Sim. Outro capítulo. É o seguinte, a subestrutura eram feitas de aduelas. O que é uma aduela? É um pré-moldado, seção retangular, né? Em toda a largura da ponte. Não, eram 2 aduelas. Meia largura a ponte é 26 metros. Então eram 13 metros de cada lado. Então era uma retangular com um balanço. Um balanço, né? Retangular assim, com balanço. Né? Perfeito. E era feito em terra, claro. Tinha uma fábrica lá de aduela. É chamada de aduela. Ela tinha, comprimento dela, era 4 metros, se não me engano. 6 metros. Eu já não lembro mais o comprimento dela.
ela pesava 110 toneladas. É isso que eu ia falar. Se ela ficar muito grande, ela fica muito pesada para ficar manobrando e 110 toneladas. O peso de uma duela era 110 toneladas. A treliça era para 110 toneladas. Né? Puxar a duela para cima. Caramba. Então era fabricada em terra, né? Aí o flutuante trazia as aduelas, cada flutuante trazia 6 ou 8 aduelas, né? Eram empilhadas ali, né? Trazia lá para... E aí era montada uma treliça, a treliça ela vinha apoiada em cima das aduelas já montadas, né? E eu devia ter trazido aí, pô. Ela era de 3 vãos, a treliça tinha 3 vãos, né? Tinha um vão para frente, um vão do meio e um vão para trás. Perfeito. Né? Então aqui estava montado, como é que era o negócio? Aí balanço sucessivo, né? Você põe uma para cá e ela se equilibra, não é isso? Por isso que eram 3. Tinha um apoio no meio, aí você tinha que pôr uma duela aqui e uma duela aqui. Tá? Mas você tinha que pôr a primeira. Então a primeira era colocada ainda com a treliça. Aí você, como é que era o negócio? Tinha um apoio na frente. A primeira sentava em cima do bloco. Tinha um apoio em V. Tinha um apoio em V na frente da treliça, que você apoiava numa mão francesa embutida no pilar. Perfeito. Entende? Então tinha essa mão francesa para frente assim. Aí a treliça vinha com essa mão francesa balangando, chegava lá, aí parafusava a mão francesa aqui no bloco, no pilar. Na esfera, né, parafusar direitinho. Aí sim, aí a treliça levantava e punha em cima, era a primeira. Né? Era a primeira duela, né? Aí depois ela ia para frente e apoiar no outro pilar, para daí então começar a subir as aduelas, para ir emendando uma na outra até completar o vão. Ou seja, tinha um processo para a primeira duela, depois da primeira, aí ela cobria mais um vão e aí ia começando a botar as outras duelas. Isso. 8 de cada lado. Não, e cada vão 80 metros. Né? Vamos avançar um vão, 80 metros de treliça. É isso mesmo. Meu Deus do céu. É genial, espetacular. Muito bom. Agora a gente vai passar um filminho aqui que a gente quer que você comente, tá bom? Por que a ponte Rio-Niterói não balança mais deste jeito? Ah, sim. Ventania de até 55 km por hora fazia a estrutura oscilar, com picos de 60 centímetros para cima e outros 60 para baixo. Apesar de não haver risco, o fenômeno causava desconforto e muita apreensão para quem passava pela ponte. Isso não acontece mais porque em 2004 a concessionária Ponte SA implantou o projeto de atenuadores dinâmicos sincronizados, ADS, do professor da COP, Ronaldo Batista. Debaixo do piso da ponte existe uma galeria. É possível andar neste longo corredor de metal. É justamente abaixo do vão central que o ADS está instalado. O sistema é formado por essas caixas de aço, presas por molas a uma estrutura metálica. No momento que a ponte começa a balançar, devido à ação do vento, o ADS entra em operação. Produz forças de controle que irão contrabalançar as forças produzidas pela estrutura. Explica pra gente o que é isso? É aquele vão metálico, né? Os vãos metálicos, eles foram fornecidos pelos ingleses. Fazia parte do empréstimo inglês Rothschild. Que fez esse nome é famoso. Rothschild que fez o empréstimo para a ponte para a construção do vão central, os vãos metálicos. Os vãos metálicos foram fornecidos pela Inglaterra. E a empreiteira que fabricou, que montou os vãos metálicos era inglesa, era um consórcio inglês, Redpath Dorman.
era uma delas, as outras já esqueci o nome. Uma delas era o Redpath and Dorman, mas eram 2 ou 3 inglesas. E elas foram dimensionadas pelas normas inglesas. E tinham aí um problema de coeficiente de segurança no dimensionamento desses vãos metálicos. A grossura da chapa, todo o conjunto foi feito pela norma inglesa. E eu acho que devia ter um defeito nessas normas, porque a ponte balançava. Como vocês viram aí. 60 centímetros para cima, 60 para baixo. Ela balançava, né? Isso se identificou durante a obra mesmo? Depois de pronto, ela ficou balançando 2 anos, sei lá quanto tempo, 2 anos, 3 anos. Aí o engenheiro, teve o Mário Vilaverde, foi o Mário Vilaverde que arrumou isso aí. Como é que foi o negócio? Foi o pessoal do COP, né? Aí teve uma concorrência que a Camargo ganhou de reforma da ponte, exatamente. Reforma da ponte. Então, uma das tarefas foi reforçar o vão central. Por causa dessa oscilação de 60 centímetros. Não era só isso, tinha mais problemas. Tinha mais problemas. A própria estrutura da ponte não estava boa. Entende? Ela teve que ser toda ela reforçada por dentro. Olha. Toda ela por dentro teve que ser reforçada. Quer dizer, essas normas inglesas não estavam com nada. Não estavam prontos para uma ponte desse tamanho, né? Aí o Mário Vilaverde foi o nosso engenheiro que recalculou a ponte com a norma brasileira. Né? Aí sim, aí encaixou tudo. Né? E teve ainda esse episódio aí das molas, que foi estudado na escola do Rio. Esse sistema, pessoal, né, de molas que a gente está comentando, são atenuadores dinâmicos sincronizados, né, chamado de ADS, e que eles contrabalançavam toda essa movimentação do vão central, né? Uma engenharia brilhante, né? Muito bacana. Na escola no Rio. Muito bacana. E aí se comportou e a ponte está lá. Belíssima até hoje, né? Maravilhoso, maravilhoso. Quando foi construída, era a 3ª maior ponte do mundo, né? Foi um feito de engenharia incrível, né? Foi muito legal. E devemos muito a isso ao nosso amigo aqui na frente, né? Sem dúvida, Eduardo. Trazido o livro. Não faltarão oportunidades, né? Eu sou bosta, né? Nem pensar. Imagina. A gente ainda vai fazer outros episódios, vamos falar das usinas, vamos falar da ferrovia, e aí a gente mostra tudo. Com certeza. Será maravilhoso para a gente dividir para a nossa engenharia da atualidade tudo isso, né? Eu fiz os artigos de construção da ponte. Perfeito. A gente vai colocar o link no YouTube. No episódio. Entrar com o meu nome lá no YouTube. Não, no LinkedIn. Não, eu acho... não sei. Pode ser no LinkedIn. YouTube. Perfeito. No YouTube. Entra com o meu nome, aí aparece lá... São 60 e tantos artigos que eu escrevi. Nossa. A gente vai colocar no... Toda a construção, todo o processo executivo, detalhado. Eu escrevi tudo. É incrível. É uma obra fantástica, realmente, né? Eduardo... Muito, muito bom que você está trazendo tudo isso para que seja mantido para sempre, né? Esse conhecimento, né? Perpetuou, né, o conhecimento. Sim. Tem muita coisa que eu lembro, detalhes que a gente já vai esquecendo, né? Porque faz 50 anos, né? A ponte já fez 50 anos. E está de pé. Vai esquecendo. Mas tem detalhe que eu vou lembrando e nos artigos está mais bem detalhado. Maravilha. Eduardo, foi um prazer enorme te receber. É uma história fantástica, né? Uma engenharia brilhante, feitos incríveis, né? Recordes, como tu já contou para nós, de movimentação de terra, de concreto. E sem dúvida nenhuma é uma carreira, uma experiência de vida, uma experiência profissional brilhante que tu tens. Parabéns por toda a tua trajetória e muito obrigado por ter vindo aqui dividir com a gente. Tá certo? Muito obrigado. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa, por favor, sobre o Sebastião Camargo. Olha, por favor. Pode ser? Claro, fique à vontade. O homem foi muito importante na sua história, né?
Se quiser uma água, fica à vontade. É, Camargo Correia, né? A Camargo Correia. E a figura do Sebastião Camargo. Ele era um cara excepcional. Vou falar um pouco dele. O Sebastião Camargo, ele nasceu em Jaú, aqui no interior. Ele era filho de sitiante. Não teve escola. Ele teve, talvez, o primário. Não sei se teve o primário. Aí o pai morreu e ele teve que sustentar a família. Tinha mãe, tinha irmãos, tinha que sustentar a família. Ele era o mais velho. E ele foi arrumar um trabalho na prefeitura de Jaú. Trabalhou na prefeitura de Jaú. E aí ele observou os empreiteiros lá da prefeitura de Jaú, serviço de água, esgoto, fazer rua. E ele observou as carrocinhas de burro que puxavam terra. Ele observou isso. E ele achou que isso ele podia fazer também. Olha só. Observando os empreiteiros lá puxar terra com carrocinha de burro. E aí ele resolveu começar a puxar terra com carrocinha de burro. E ele é um cara muito inteligente, né? Um cara excepcional. Não sabia nem ler, não sabia ler e escrever. Ou mal ler e escrever, né? E ele conseguiu um trabalho, não sei como, na estrada de Apiaí, aqui no sul de São Paulo. Apiaí, você sabe onde é, né? Sim. Acho que sei. É ali onde tem as cavernas lá. Iporanga, Apiaí. Apiaí. Tem a fábrica de cimento dele lá. Mas lá ele conseguiu um contrato de arrumar uma estradinha entre Apiaí e Iporanga, parece. Isso. Ele tinha que arrumar o leito, muito esburacado, drenagem, sei lá o que ele teve que fazer lá. Começou assim. Aí ele ganhou dinheiro, aí entrou em outra obra, gostou da brincadeira e foi crescendo, né? Foi crescendo. E aí chegou uma hora que ele precisava de dinheiro, né? Precisava de dinheiro. Ele era um cara, ele sabia vender os trabalhos dele, né? Por isso que ele cresceu tanto, né? Sabia vender o trabalho dele. Ele pegou aqui o Campo de Marte, fazer a terraplanagem do Campo de Marte. Olha só. Né? Carrocinha de burro. Aí no Campo de Marte, ainda foi carrocinha de burro. Né? Aí ele precisava de dinheiro para crescer. Aí ele fez amizade, eu já conhecia, não sei, Silvio Correia. Por isso que é Camargo Correia. Silvio Correia, ele tinha tecelagem aqui em São Paulo. Ele era um cara de tecelagem, né? Fiação, tecelagens, né? Mas deu dinheiro para o Sebastião, precisava de dinheiro. Ele financiou, fizeram uma sociedade e ele deu dinheiro. E aí ele comprou o primeiro trator dele. E por aí foi. Aí ele pegou a Via Anchieta, a construção da Via Anchieta, né? Aí já comprou caminhão, já trator, né? Já foi crescendo, né? Já começou a ter encarregado. Tal, ele confiava muito nos encarregados, era ele sozinho, nos encarregados. Tinha engenheiro, não sei se tinha engenheiro, não tinha engenheiro, não sei, nesse tempo. E aí foi crescendo, e aí aí pegou Brasília lá, ficou amigo do Juscelino, pegou a terraplanagem lá em Brasília, fazer o arruamento lá. Aí ele entrou numa concorrência lá, e o Juscelino falou para ele que ele era muito fraco para fazer arruamento em Brasília. Aí espera uma semana aí, que daqui uma semana eu te falo. Olha só. Aí uma semana ele veio com 100 caminhões, veio não sei quantas máquinas,
Caramba! Veio para Brasília. Aí o Juscelino se convenceu. Aí ficaram muito amigos. Ficaram tão amigos que ele lá no Itamaraty, que ele chamava lá, aquele barraco lá, que era onde o Juscelino ficava, o seu Sebastião dormia lá Olha só. na casa do Juscelino. No catetinho. Que legal. É uma coisa espetacular, viu? O seu Sebastião é um cara, viu? Era um cara. A gente vai trazer para entrevista o filho de um desses encarregados, do Saraiva, né? Sim. Que era da turma que puxava a carrocinha com... Caramba. Você conheceu ele, o Flávio? Flávio estudou comigo. O Flávio. Ainda vou chamar ele para vir aqui conversar e contar umas histórias também. Isso é bom, que aí eu vou ver o Flávio. Eu conheço o Flávio. Sim. Aí eu vou ver o Flávio. Boa. Eu vou encher o saco dele, vou comer o rabo dele. Ele foi culpado que eu não entrar aí na linha 6. Tá certo. Mas é uma história incrível mesmo do seu Sebastião, né? Um grande homem, fez feitos incríveis aí, deixou um legado, né? Uma empresa com essa história de obras. Ele tinha muita confiança nos encarregados. Ele sempre dizia, o encarregado, eu levo uma vida para formar um encarregado. Engenheiro, em qualquer esquina eu acho um engenheiro. E ele tem razão, né? Verdade. Ele dava muito valor para os encarregados, pagava muito bem para os encarregados, muito bem. Olha só. Todo mundo tem casa, ele fala, a minha casa, o seu Sebastião que pagou. A casa que eu moro. Você foi lá, não foi? Sim, fui. O Sebastião que pagou aquela casa lá. Que beleza. É que eu era um cara. Você era quase um encarregado. Né? Você era um engenheirão, mas era quase um encarregado. Isso aí. Né? Eu era um cara. Muito bom. Maravilha. Parabéns por toda a história mais uma vez. E, Eduardo, muito obrigado pela visita. A gente adorou. Com certeza terão novos convites, né? Eu acho que dividir isso com nossos colegas da atualidade é incrível. A gente não consegue ter ideia do que já foi feito por aí e da ordem de grandeza e dimensão dos trabalhos e feitos de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí a honra e com orgulho de ter participado dessa conversa. Maravilha, legal. Muito obrigado. E obrigado pro Júnior que abriu as portas para trazer você aqui. Né? Júnior, sem dúvida. O Júnior que começou com esse negócio. Foi. Valeu. Sensacional. Até breve, pessoal. Até a próxima, galera.